Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 13. Hoje eu quero, pela bondade do nosso Deus, concluir não só a mensagem, mas também agora finalizando a carta. Depois de um bom tempo aqui com a igreja pacientemente nos ouvindo, uma exposição sequenciada desta carta, já caminhamos aí mais de 1 ano e meio na exposição desta carta. Hoje eu chego ao final desta carta, deste capítulo. A mensagem hoje se dará dos versículos 18 a 25. As recomendações do autor desta carta. Então, por gentileza, é necessário você abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura do texto, porque a mensagem se dará aqui, meus irmãos, deste texto. Eu não poderei falar nada além daquilo que o texto vai nos dizer. Esse é o compromisso do pregador. Então, por isso é necessário você acompanhar e depois da leitura manter a sua Bíblia aberta para acompanhar a mensagem exposta aqui do texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. E acabou, meus irmãos, a carta. Meus irmãos, todos nós possuímos uma visão de mundo, sem exceção. Não importa se estamos conscientes disso ou não, todos nós temos uma visão do mundo em que vivemos. E a nossa visão de mundo nos ajuda a determinar nossos valores, nos ajuda e muito. A nossa ética, a nossa capacidade de viver alegre, satisfeito aqui neste mundo. Os estudiosos nesta área dizem que a nossa visão de mundo diz muito mais sobre quem nós somos. Então, nesta noite, vocês que estão aqui têm uma visão de mundo, e essa visão que você tem do mundo diz quem você é. Sabemos, meus irmãos, que a nossa visão de mundo é cristocêntrica. Nós temos um óculos que nós enxergamos a realidade neste mundo, e o nosso óculos se chama Jesus Cristo. Entenda quando eu digo óculos, é a maneira de ver o mundo. O Senhor Jesus é o nosso alvo de influência comparado a qualquer outro padrão existente neste mundo. Essa é a visão dos cristãos. Quando olhamos para o Senhor Jesus, nós conseguimos contemplar a sua integridade de caráter, os seus efeitos de ações quando ele esteve aqui no nosso meio, os resultados que permanecem até o dia de hoje, meus irmãos,
influenciando-a muito com aquele estilo de pastor que ele foi cuidando de pessoas. Digo isso porque chegamos ao final da carta aos Hebreus, depois de um tempo, e meus irmãos, me parece que aqui no finalzinho da carta, o autor quer chamar a atenção daqueles que são responsáveis por liderar um grupo de pessoas na fé no Senhor Jesus. E não só isso, ele também quer alertar aqueles a quem são liderados por esses líderes religiosos. Não sei se vocês perceberam, ao contrário das demais cartas do Novo Testamento, e nós temos muitas cartas escritas pelos apóstolos, só Paulo escreveu 13 aqui no Novo Testamento. Nós aprendemos agora mais sobre esse autor que ficou misterioso para a gente todo o longo da exposição da carta, e eu repetidas vezes disse para vocês aqui que eu não sei quem é o autor, eu não tenho como afirmar categoricamente quem é o autor, mas agora aqui no final ele nos dá uma dica de quem seja ele, mas ele faz isso não para que nós fiquemos na especulação para dizer é fulano de tal, mas aqui ele demonstra mais a sua personalidade. Então nós vamos aprender aqui mais sobre o autor aqui no finalzinho. Por que é que eu digo isso? Porque as demais cartas do Novo Testamento, quem gosta de estudar as cartas do Novo Testamento sabe que elas começam já com a identificação do autor. Ele não deixa para se apresentar no final, ele logo se apresenta para a pessoa saber quem é que escreveu aquela carta. Por exemplo, Romanos capítulo 1, nós temos esse texto aí. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Aliás, escrita pelo apóstolo Paulo não, ele se apresenta como aquele a quem está direcionando a carta. Romanos 1:1 diz isso: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, já de início tem a indicação. É claro que você já deve estar pensando assim: não, pastor, o senhor está equivocado, porque no finalzinho tem lá a indicação de quem seja aquele que escreveu. Ali está o amanuense, Tese, mas a carta é paulina. A carta aqui foi escrita aos Coríntios, também está aí. Temos a apresentação: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então sabemos quem é o autor. Carta aos Gálatas, a mesma coisa, já começa assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Cristo. E aí ele continua. Então a gente sabe quem escreveu a carta aos Gálatas. A carta aos Efésios também começa da mesma maneira: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e ele segue. Mas a carta aos Hebreus começa assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. É assim que começa a carta. E a gente fica na especulação: quem é o autor? E aí muitos dizem: para mim foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Eu também sou inclinado a acreditar, mas a pergunta que eu faço é: se foi Paulo, por que é que ele não se identificou? O que é que estava acontecendo? Que dificuldade que ele encontrou para escrever aos Hebreus que ele não encontrou para escrever aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios e todas as outras cartas que ele se identifica? Então talvez aqui seja uma indicação para frustrar muitos que pensam que a carta foi Paulo que escreveu. Eu penso, meus irmãos, que foi Paulo, mas nós não temos essa indicação de cara aqui. Mas no finalzinho nós vamos ter dicas de quem é o autor da carta. Mas a mensagem de hoje não é para a gente aqui querer saber quem é o autor da carta ou não, porque para nós isso é irrelevante, por assim dizer. O que importa é que o autor desta carta é o Espírito Santo que inspirou a escrevê-la. É isso que importa para nós, é a palavra de Deus, e nós tomamos como tal.
mas ele não nos dá nenhuma informação. E a gente fica... Há discussões. Tem um teólogo do passado chamado um dos pais da igreja, se eu não me engano, acho que é Orígenes, depois vocês pesquisam aí. Ele escreveu assim sobre a carta aos Hebreus, o autor: só Deus sabe. É claro que Deus sabe mesmo, Deus é onisciente e sabe todas as coisas. Então isso mostrando que não precisa ficar na especulação, porque o que importa é que Deus sabe. Então está tudo tranquilo para nós. Então a nossa intenção, meus irmãos, com a última mensagem desta carta, é analisar aqui os pedidos que o autor faz aqui, bem claro nesta carta. E eu quero no final tirar algumas lições e aplicar à nossa vida aqui, à vida da igreja. O que isso aqui tem a ver com a gente aqui? Porque é que Deus permitiu essas palavras serem registradas no livro dele. Então vamos para o texto, por gentileza. Acompanhe aí, por gentileza, o versículo de número 17. Vocês viram que eu li o 18, não é? Mas olha o versículo 17, que foi o último versículo do sermão da última vez que aqui estivemos. O autor terminou este bloco dizendo que é dever da igreja obedecer e se submeter aos vossos guias, os líderes. A igreja tem este dever. Por quê? Porque esses guias velam pela vida deles. Olha o versículo 17: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Então, vocês obedeçam eles e vocês se submetam a eles, porque eles vão ter que dar conta, e a conta que é no dia do juízo, como eles trabalharam no meio de vocês. E vocês devem fazer isso para que eles, trabalhando, façam com alegria, não gemendo. Ele diz aí. O versículo 18, meus irmãos, ele, depois de dito isso, agora ele vai dizer assim: orai por nós. Se é dever da igreja obedecer os vossos guias aqui são os pastores, os líderes, agora este autor pede oração por eles, e está no nós aqui no plural. Mas quem é estudante um pouquinho sabe que o autor aqui está falando dele, ele está pedindo oração por ele. Esse nós aqui é um nós gentil, retórico. Nós fazemos isso direto, usamos essa linguagem. Aqui o autor está dizendo: ore por mim, mas pode ser por nós, os líderes, porque ele vai citar Timóteo aqui também. Líderes, meus irmãos, fiéis, escuta isso, reconhece a necessidade de oração. Lê do engano aquele que acha que é autossuficiente, o todo-poderoso, o ungidão no meio do povo de Deus, que não precisa de oração. Que humildade aqui deste autor, meus irmãos. Vocês que acompanharam a mensagem comigo, viu que este autor, seja ele quem for, é cátedra, é um homem culto, cheio de conhecimentos das coisas de Deus, do reino do Senhor, um homem de uma grande influência, mas um homem humilde, que sabe que precisa de oração. Nós temos também um apóstolo que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, que tinha a mesma atitude, que não tinha problema nenhum em ser apóstolo e pedir oração por ele. Paulo, por isso que eu sou tentado achar que a carta foi escrita por Paulo. Paulo, quando escreveu aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 33, se não me engano, versículo 30, Paulo disse assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor. Paulo sabia que o sucesso da vida espiritual dele dependia de oração. Meus irmãos, oração é um meio de graça maravilhoso que nós temos para fortalecimento espiritual. O diabo sabe disso muito bem, meus irmãos, e ele vai fazer de tudo para que você e eu não nos dediquemos à nossa vida de oração e nem pedir oração.
Nós precisamos não só orar, mas pedir oração aos irmãos para que nos ajude nesta luta. Aliás, Paulo diz que lutemos juntamente comigo nas orações. Oração é batalha, irmãos. Você sabe disso. Não é fácil orar, ainda que pareça tão simples. Abaixar a cabeça, fechar os olhos e começar a falar. Tenta entrar para o teu quarto, fechar a porta e ajoelhar e começar a orar para você ver a batalha que você vai enfrentar, o quarto de guerra. Paulo não tinha problema em pedir oração aos irmãos. Ainda escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo disse assim, incentivando a igreja a orar, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Santos aqui, meus irmãos, são os irmãos, a igreja. Santo aqui não é alguém que foi canonizado e entrou no estado de perfeição, como tem uma religião aí que ensinou a gente a isso. Não, meus irmãos. A religião usurpou o termo dos cristãos da palavra santo, separado. Então Paulo estava dizendo, súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com trepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. O Evangelho é um mistério, meus irmãos, que precisa ser desvendado aos olhos do mundo que ainda não conhece o Senhor Jesus. Paulo sabia disso, mas ele diz, eu preciso das orações, porque eu sou o mensageiro deste Evangelho, mas eu não posso pregar o Evangelho sem a cobertura da oração de vocês. Que homem humilde, hein? Como que nós aprendemos aqui? Os cristãos têm o privilégio de agir como sacerdotes ao orar um pelo outro, confiadamente, meus irmãos, em seu livre acesso ao trono da graça. Nós temos acesso livre à presença do Todo-Poderoso e podemos rogar a eles. Não sei se vocês lembram quando o autor nos informou isso. Olha aí na sua Bíblia, Hebreus 4,16. O autor diz assim, põe aí rapidinho. É o incentivo do autor para a igreja, a quem ele endereça a carta. Ele diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É uma bênção, meus irmãos, a vida de oração. É uma bênção quando a igreja reconhece que a sua liderança precisa de oração para exercer um serviço no meio da comunidade que seja eficaz. O sucesso do pastor na igreja depende muito das orações dos irmãos. Então você já pode começar a pensar aí a lição que nós vamos tirar aqui no final. Como é que está a sua prática de oração pela liderança desta igreja? Como é que está a vida espiritual dos líderes dessa igreja, se depender da sua oração? Talvez você possa dizer assim, não pastor, ninguém pede, então eu já estou aqui de pé pedindo oração. O quanto nós precisamos de oração. E nós temos aqui alguém que escreveu uma carta inspirada por Deus pedindo oração. Volta os seus olhos para Hebreus 13, 18. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência. Preste atenção no detalhe aqui, meus irmãos. O autor está dizendo para a igreja a quem ele escreveu a carta, eu tive uma motivação correta quando escrevi para você essa carta. Por que é que ele fala isso? Porque com muita facilidade os irmãos que pegaram essa carta, ou quando alguém leu essa carta para aqueles irmãos, poderia pensar, puxa vida, o autor deve estar com raiva da gente, porque ele quase colocou todos nós no inferno. Ele chegou a dizer que se nós desviarmos desse caminho, não há mais arrependimento para nós vamos todos para o inferno. Então, com muita facilidade, alguém poderia pensar, ele está fora de si dizendo essas coisas. Agora, no final, ele diz, vocês orem por nós, precisamos de oração, mas eu quero dizer para vocês que nós estamos persuadidos que temos
boa consciência. Nós não estamos fora de nós mesmos, desejando em todas as coisas viver condignamente. Nós queremos honrar aquele que nos chamou para o santo ministério. Então vocês viram aqui que ele tem uma postura correta, na verdade ele tem uma motivação correta, e ele se coloca diante da igreja pela carta de maneira correta na sua postura. Eu estou na minha consciência, eu sei o que eu acabei de dizer para vocês. Foi muito pesado. Ele vai dizer que no final, esta carta aqui é uma carta exortativa, mas é remédio para vocês. Olha comigo o versículo 19, por gentileza. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Prestaram atenção? Ele pediu, ore por nós, mas agora ele está dizendo, esse rogo que eu peço é com muito empenho, para que assim vocês fazendo, diz aí, eu possa ser restituído o mais depressa. Ou seja, eu estou com um impedimento, nós não sabemos qual aqui, de ver vocês. É um desejo meu. Eu já tive aí, mas eu quero de novo, porque restituir, vocês sabem o que significa a palavra restituir. Você só restitui aquilo que já tinha antes. Então, eu já estive aí com vocês, cuidei de vocês, orei junto com vocês e recebi a oração de vocês, mas eu estou precisando de novo de oração. E eu preciso dessa oração porque eu desejo ser restituído novamente para estar junto com vocês. O mais depressa. Aqui, meus irmãos, é um desejo amoroso de rever os irmãos novamente. Que pastorzão esse daqui, que ama as suas ovelhas, que não abandona, que não vê vir o lobo e foge. Por isso ele pede oração. Os versículos 20 e 21, olha aí. Agora é o autor que vai orar pela igreja. Ele diz assim: ora, o Deus da paz. Aqui é uma bênção, tá bom? Mas toda bênção, dentro dela há embutido uma oração. Então ele diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. É verdade, que assim seja. Meus irmãos, que oração gloriosa esta aqui do pastor. Um pastor que não se intitula ungidão do Senhor. Ele sabe que ele é um pastor, mas ele é um pastor, eu tenho que usar esse termo com muito cuidado, é co-pastor. Tem um outro pastor acima dele. É sim uma oração gloriosa, que nesta oração que ele faz para a igreja está incluído todo o mistério da graça, esta graça divina que foi trazida pela obra que o Senhor Jesus realizou na cruz. Ele diz assim: o Deus da paz. Meus irmãos, o Deus da paz é aquele que salva, é o Deus que justifica, que esta justificação traz paz com Deus. A paz aqui não é um sentimento, a paz aqui é um estado. É quando nós estávamos em total rebelião com Deus, uma dívida impagável, e Deus resolveu o nosso problema pela obra de Cristo. Cristo pagou a nossa dívida, então agora nós estamos em paz com Deus. Então o autor diz: o Deus da paz, que tornou trazer dentre os mortos a Jesus, que nos justifica, que traz ao nosso coração resolução do nosso maior problema. Meus irmãos, o nosso maior problema já foi resolvido. Eu sei que existem outros problemas que nós enfrentamos aqui neste mundo, mas quando você enfrentar qualquer problema neste mundo, lembre-se que o teu maior problema já foi resolvido diante de Deus. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que coisa, que pastor! Isso tudo significa, meus irmãos, os ofícios do nosso Salvador. Está tudo embutido aqui nesses dois versículos.
Nós que somos de tradição reformada sabemos muito bem, e é só a igreja de tradição reformada que fala sobre os 3 ofícios de Jesus Cristo. Aqui nós podemos ver esse grande significado, meus irmãos, que inclui todo o ofício de Jesus Cristo, como rei, como sacerdote e como profeta da igreja. Pois como pastor, o supremo e grande pastor, ele nos alimenta todo dia, nos governa, nos instrui. Que pastor, o grande pastor, como pastor ele deu a vida por nós, meus irmãos, como João 10:11 está registrado as palavras do Senhor Jesus: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não foge, ele não larga as ovelhas para lá, ele cuida. E isso se refere, meus irmãos, ao seu ofício sacerdotal, o sacrifício vivo diante de Deus, o sacrifício eficaz, perfeito diante de Deus. Jesus, sim, é o nosso pastor. Presta atenção num detalhe: tem um grande teólogo na internet aí, que é defensor da obra que Cristo realizou na cruz, de salvação para todo mundo. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então o que Cristo fez na cruz foi para todo mundo, sem exceção. Agora nós é que nos viremos para agarrar nos pés de Jesus. Bom, o que me parece, meus irmãos, quando o Senhor Jesus